paz do Senhor a todos. O meu nome é Edileuza Paiva e eu estou aqui para testemunhar da glória de Deus, pois aconteceu comigo e eu gostaria de estar contando a você o grande milagre que Deus fez em minha vida. Mas antes, vamos ler um texto bíblico da palavra do Senhor que narra a minha história. No livro de Lucas, no capítulo 7 e o versículo 11, que diz: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando, tocou no esquife e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Amém, amados? Aconteceu comigo esta experiência. Peço que você ouça todo o testemunho acompanhando este vídeo até o final. No término deste vídeo, compartilhe com alguém, porque certamente alguém será edificado através deste testemunho. Amados, há cerca de 35 anos atrás, sim, 35 anos, Deus, ele operou um grande milagre na vida da minha filha. Eu era muito jovem quando casei e tive uma primeira gestação, porém eu perdi esta criança. E na segunda gestação que eu tive, ainda muito jovem, aos 16 anos, tive uma filha muito linda, gorda, pesando quase 4 quilos, mas no terceiro mês de vida, ela foi acometida por uma febre. E febre esta que começou a surgir um cansaço respiratório e eu corri com ela para o hospital. Nesta época, amados, os hospitais não aceitavam indigentes, pois eu não tinha o SUS. Existia nessa época pessoas que não tinham o SUS, não poderiam ser atendidos nos hospitais do SUS, a não ser em hospitais filantrópicos de indigentes. Então eu levei ela para um hospital aqui em Pernambuco, por nome Lécia de Andrade. E lá minha filha foi internada. Como não havia higiene no ambiente, era um hospital muito carente, mulheres que também não tinham assim, aquele cuidado devido, e nós éramos aglomeradas em uma só enfermaria, muitas mulheres com criança. Então ali minha filha adquiriu outras enfermidades. Ela começou com uma infecção intestinal, a qual minha filha secou, murchou. E eu entrei em desespero de ver aquela situação, porque além do cansaço respiratório, agora ela tinha uma infecção intestinal, a qual as fezes dela era água e fedia bastante. Então de imediato eu levei ela para um hospital chamado Samil. Na época, este hospital hoje já foi fechado, era um hospital do SUS. Cheguei ali pela fé. Eu tinha 16 anos, como eu falei, e eu era evangélica, era crente. Porém, amados, naquele momento eu estava vivendo a pior fase da minha vida espiritual, pois eu estava sem comunhão com Deus. Eu apenas tinha o nome de crente, o rótulo de crente, e me vestia como crente, mas eu não tinha mais comunhão com Deus. Eu havia me afastado da presença do Senhor. Dali então eu levei a minha filha para aquele hospital e orando a Deus, mesmo em meio a minhas fraquezas, minhas falhas, o Senhor me atendeu. Entrei naquela unidade com a minha filha já bastante afetada pelas enfermidades. Passei ali 18 dias internada com ela. E ocorreu que surgiu aquela infecção intestinal, ela estava com problema nos brônquios, uma infecção também nos brônquios, e estava com aquele cansaço muito grande. Mas aí a enfermidade ela foi prosperando e minha filha, por não aceitar a alimentação, foi ficando cada dia mais magrinha, chegando a ficar caquética. É o estado de magreza muito grande, onde o indivíduo perde toda a massa
e toda a musculatura fica enrijecida, ele fica como morto. Dali então, ocorreu que, por milagre de Deus, eu fui aceita naquele hospital. Eu fiz uma promessa ali na hora de internar a criança, dizendo que ia buscar a documentação da minha filha. Foi coisa de Deus, amados. Eles me aceitaram e internaram a minha criança. Eu fui até uma cunhada minha e a minha cunhada colocou ela como dependente dela no SUS. Havia esses acontecimentos naquela época. Minha filha passou como se fosse um plano de saúde a depender da minha cunhada pelo SUS. E ali nós ficamos internadas durante 18 dias. Porém, amados, aconteceu que a situação da minha filha foi se agravando de maneira tal que os médicos não tinham mais o que fazer, pois eles não conseguiam pegar a veia da criança para que ela tomasse sangue, pois ela já estava, devido à situação se agravando, ela já estava sem se alimentar, estava na sonda e as veias dela estavam todas danificadas, estouradas, falamos assim numa linguagem popular para os amigos entender. Ela não tinha mais vasos para que pudesse receber ali o sangue que ela necessitava devido à gravidade da anemia que ela se encontrava. Também ela não tinha condições de receber o soro para hidratar o corpo. O médico então chegou para a minha sogra e disse: não há mais jeito, não podemos fazer nada por esta criança, a criança vai morrer. Então, como eu ainda não havia apresentado a documentação de que minha criança já tinha o direito ao SUS, dali eles pediram para que levasse a criança para casa. E eu entrei em desespero. Foi um desespero muito grande, pois uma mãe sabe o que é ter um filho e perder um filho. Eu era muito jovem, não tinha experiências com Deus, e então eu entrei ali em desespero. Mas eu fiz uma oração secreta. Eu disse: Deus, se o Senhor permitir que minha filha saia deste quadro, se o Senhor restaurar a saúde e a vida desta criança, eu te prometo, ó Deus, que eu voltarei para a tua presença. Dali então, eu muito zelosa com a criança, mas eu necessitei de ouvir Deus falar comigo. E eu saí daquela unidade hospitalar, deixando a minha filha nos cuidados de uma das mães, pois nesse hospital a enfermaria era composta por 3 bercinhos. E eu deixei ali com aquela mãe e fui embora. Fui embora num desespero muito grande, achando que havia de perder a minha filha naquele dia, pois o médico havia desenganado e tinha dito para minha sogra que não tinha mais o que fazer e que podia levar para casa a criança para que morresse. Então eu cheguei, saí do hospital, deixei a criança nas mãos de uma pessoa e fui até uma igreja, a igreja a qual é do ministério em que eu faço parte aqui em Pernambuco, a Assembleia de Deus Recife, sobre a administração do nosso pastor Ailton José Alves. Então eu fui até a congregação. Chegando lá, estava num círculo de oração acontecendo em uma quinta-feira, numa congregação lá em Peixinhos, que fica aqui no nosso estado. Então, na cidade de Olinda. Então, eu chegando lá, eu disse: irmã, com a dirigente do círculo de oração, em nome de Jesus, eu lhe peço, irmã, que levante a comissão do círculo de oração, levante a igreja para interceder por minha filha. Narrei toda a história para ela. E ela sabiamente disse para mim: querida, nós vamos orar sim, mas para que Deus faça a vontade dele. Então levantou a igreja em oração e oraram por mim. Daí eu voltei para o hospital, mas para surpresa minha, adeira, manjo, e para a glória do nosso Deus, quando eu cheguei naquele hospital, a minha filha estava no soro, recebendo o soro, e já haviam preparado o sangue para que ela também pudesse tomar o sangue.
E ali aconteceu já um primeiro milagre, pois Deus fez com que as veias daquela criança voltassem a ter vida. E ali pudesse ser pulsionada a sua veia e acessado aquele soro. Então, amados irmãos, Deus começou a operar na vida da minha filha. E no terceiro dia em que nós estávamos ali, eu recebi alta para a glória de Deus. Aleluia! Como Deus é grande. Ele é o mesmo. Ele é o Deus que operou no passado. É o Deus que opera no presente. Se você está numa situação como esta, desenganada pelos médicos, se alguém disse que para você a tua situação não tem mais jeito, não te desespera, mas vai até a Jesus, porque a palavra do Senhor diz em Lucas, no capítulo 1 e o versículo 26, porque para Deus nada é impossível. E Deus, Ele pode operar na tua vida, assim como operou na vida da mulher, a viúva de Naim, e suspendeu ali aquele funeral. Deus também suspendeu o funeral da minha filha. E no terceiro dia, ali que Deus começou a operar, trabalhar e operar, fazendo aquele grande milagre, eu recebi alta médica e minha filha voltou para casa. Quando ela estava com 6 meses de idade, iniciou-se uma linda obra na vida dela, pois Deus começou a dar corpo, saúde à minha filha, e minha filha voltou a ter saúde e vida com abundância. Deus, amados irmãos, é o Deus que opera, é o mesmo, Ele não mudou, é o Deus presente na hora da angústia. Se você precisa de um milagre, clame a Ele, seja qual for a tua necessidade. Talvez não seja uma enfermidade a qual os médicos desenganou, mas talvez você se sinta desenganado pela vida. Pense que não há mais esperança de solução para a tua causa, mas eu quero te dizer, que o Deus que operou na vida da minha filha, em minha vida, Ele é o mesmo. Ele pode mudar a tua situação, Ele pode libertar, Ele pode sarar, Ele pode curar, Ele pode transformar a vida de qualquer um que se achegue a Ele. Amados, não desista, confie no Senhor, porque haverá milagre para a tua vida. Amém, queridos? Eu tenho muitas experiências com o meu Deus. Eu estou contando esta experiência e creio que Deus irá edificar a tua vida. Eu não sei em que momento você estará vendo este testemunho, mas eu creio que ele chegará a ti na hora certa. Amém? Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Que a mão grande do Senhor esteja, aleluia, estendida sobre a tua vida para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouça este louvor. Ele olhou para mim e sentiu íntima compaixão. Eu preciso te dizer, amados, que mesmo, que Deus tenha operado este milagre em minha vida, mas eu não me voltei para a presença do Senhor. Eu permaneci na minha ignorância e no pecado. Mas o Senhor Deus de misericórdia, Ele sabia que eu iria continuar da mesma maneira. Mas o seu amor, aleluia, fez com que Ele atendesse a minha súplica, a minha oração. Mas Ele também sabia que hoje eu seria um instrumento em suas mãos para anunciar os seus feitos e falar
do seu grande amor. É por isto que eu não cesso de dizer: Jesus te ama e Ele tem um plano para a tua vida e é um plano especial. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, pois tudo Ele pode fazer. Amém, amados? Que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome de Jesus. Amém. Apenas um minuto, basta uma palavra. Amém. Que Deus vos abençoe.